A gente vai falar agora sobre conceitos da geografia. O que é o conceito? Conceitos são palavras chaves importantes para a gente entender algo. Então, dentro da geografia, existem conceitos importantes. Assim como na matemática tem um conceito de adição, subtração, né? Multiplicação, fração, que a gente aprende, na geografia tem conceitos também. Tá? Então, para compreendermos melhor o espaço geográfico, é necessário conhecermos os principais conceitos da geografia. Quais são eles? O conceito de lugar, que a gente já falou um pouco, que eu vou estar falando um pouco mais. O conceito de paisagem. Ah, eu sei o que é paisagem. Paisagem é uma foto bonita. Espera aí, para a geografia tem outro contexto. O conceito de território, o conceito de região e muitos outros, mas a gente vai tratar desses quatro, tá bom? Então, vamos prosseguir. Vamos falar do conceito de lugar em geografia. Gente, aqui eu coloquei exemplos de vários lugares. Para a geografia, cientificamente para a geografia, o que é o lugar? Lugar é a parte do espaço geográfico que é familiar para nós. Eu já falei sobre isso. Que é familiar, onde a gente tem um convívio diário, onde a gente tem relações com as pessoas, onde a gente conhece as pessoas pelo nome. Isso é o lugar em geografia, tá? Onde a gente convive no nosso dia a dia, ok? Então, isso é o lugar onde a gente desenvolve essas relações. Então, por exemplo, se você mora... quem mora, por exemplo, eu coloquei aqui vários exemplos de lugares, desde uma comunidade, né, carente, nas grandes cidades, desde o shopping, onde você, por exemplo, você mora num espaço urbano, você vai ao shopping, numa praça de alimentação, coloquei o exemplo, né? As pessoas estão interagindo, né? Onde você tem convivência. De repente você mora no sítio, aí é o seu lugar. Ou você mora em um condomínio, um grande condomínio numa cidade, como por exemplo aqui em São Paulo, como também eu moro, é o seu lugar, é um lugar também. Alguém que mora lá no Ribeirinho, na comunidade Ribeirinho, eu coloquei aqui representando as crianças brincando no Rio, isso é um lugar, isso é o lugar. Tá? A praça onde você vai brincar com sua família, isso é o lugar, tá entendendo? Então, o lugar em geografia tem a ver com relação com pessoas, com você conhecer, com o dia a dia. Ok? Então, isso é o lugar, que é aquela parte dentro desse espaço geográfico que a gente viu, que é enorme. Existem aquele espaço que você tem relação, que você tem convívio, que é importante, que é familiar para você. Então, esse espaço tem nome, se chama lugar em geografia, tá? Ok? Muito bem. Então a gente vai falar de um outro conceito agora muito importante. Já falamos do lugar, a gente já sabe qual é a gente já sabe qual é o objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico, e a gente vai estar estudando agora os conceitos para entender melhor esse espaço e a geografia. A gente já estudou o conceito de lugar. Agora vamos entender o conceito de paisagem. Ah, professor, eu sei o que é paisagem. Paisagem é, por exemplo, eu pego uma foto e tem lá um rio com uma montanha, árvores. Isso é paisagem. Sim, é paisagem. Mas para a geografia, não somente isso é paisagem. Tá? Então vamos ver o conceito de geografia, de paisagem e geografia. Tá bom? Paisagem, geografia, é tudo aquilo que a gente vê, não é só uma foto. É tudo que a gente vê, por exemplo, nesse momento, você está assistindo esse vídeo, diante de você tem uma paisagem. Talvez o seu celular, o seu computador, e todo o cenário que tem em volta. É uma paisagem que você está vendo. Tá bom? Paisagem é a parte visível do espaço. Olha só, gente. Dentro desse espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia, você não consegue ver tudo. Porque ele é pequeno, por exemplo, o lugar dá para você ver, né, que você está convivendo ali. Mas, além do lugar, você não consegue ver. Ok? Aquela parte que você consegue ver, que a tua visão consegue alcançar do espaço, isso é a paisagem. Você pode presenciar isso tanto fisicamente, né? Ou então artificialmente, através de uma TV, através de uma fotografia. Mas você está vendo.
Então, a paisagem é tudo que você vê, que você vemos, e a parte visível do espaço geográfico. Uma vez o aluno perguntou à professora, então quer dizer que para um cego, um deficiente visual, não existe paisagem, porque ele não vê? Existe sim, sabe por quê? Porque paisagem também pode ser captada pelos nossos sentidos, não só pela visão. A gente pode entender que paisagem é tudo aquilo que a gente vê e sente, através do nosso toque, através do cheiro. Paisagem tem cheiro, gente. Né? Por exemplo, se você for a uma paisagem, por exemplo, de um aterro sanitário, onde as pessoas depositam lixo, que a gente produz aqui na cidade, a pessoa pode vedar os teus olhos e te levar lá, mas você vai perceber que você vai estar no aterro, onde guarda lixo, por causa do cheiro. Né? Ou então através do tato, através, né, de você pegar, você vai ver que a superfície, poxa, isso é um teclado, né? Você não está vendo, mas pelo tato você consegue identificar o que está ao seu redor. Então a paisagem pode ser captada pelos nossos sentidos também. Tá bom? Então a paisagem é tudo aquilo que a gente vê ou que a gente capta com os nossos sentidos. Tudo bem? Por quê, gente? Porque nem tudo dá para a gente ver e captar. Né? Nem tudo. Tudo bem? Ok, então vamos prosseguir agora. Vamos continuar falando de paisagem, agora nós vamos entender a relação entre paisagem e tempo. O tempo é um aspecto muito importante dentro da paisagem. Sabe por quê, gente? Lembra quando eu mostrei aquela foto lá da cidade de Andrada, para explicar que o espaço geográfico muda, né, com o tempo? Ali eu estava mostrando uma paisagem. Então, ali a gente viu que a paisagem muda com o tempo. Tá? A paisagem ela muda com o tempo. E existem, dentro desse aspecto da geografia e da paisagem, existem dois tipos de tempo que é importante a gente entender: o tempo geológico e o tempo histórico. Tá bom? Então aqui a gente tem duas paisagens, uma com as marcas do tempo geológico e outra com as marcas do tempo histórico. Então aqui nessa paisagem que mostra aqui esse relevo, né, esse cânion aqui, essas rochas sedimentares, é uma paisagem que tem o predomínio de elementos naturais. Então, uma paisagem que tem predomínio de elementos naturais é uma paisagem que tem mais marcas do tempo geológico. O que é o tempo geológico? O tempo geológico é o tempo da natureza. E esse tempo da natureza, que é o tempo geológico, como é que ele é contado? Ele é contado em milhares e milhões de anos, que é imperceptível às vezes a nós. Ok? Então, o tempo da natureza ele é mais lento, porque ele é contado geologicamente, em milhões e milhares de anos. Por exemplo, para se formar esse relevo, demorou milhares de anos, e a gente não percebe. Por quê? Porque a gente vive no tempo histórico, como está mostrando aqui a outra imagem. O tempo histórico é o tempo do elemento cultural. Então, observa aqui que essa imagem é cheia de elementos culturais. Elementos culturais ou uma paisagem natural é aquilo que é produzido pelo homem, pela cultura, pelo trabalho humano. Cultural, o trabalho humano é cultura. Então, os elementos culturais eles são produzidos no tempo histórico. O tempo histórico é o tempo do homem, é o nosso tempo. E ele é contado em décadas e séculos. Então, por isso que a gente não percebe as mudanças na natureza, né? Então, por exemplo, quando às vezes o professor diz aquele deserto no passado foi mar. Pô, como é que eu sei disso? São estudos, né? Poxa, mas não tem registro? Não tem. Por quê? Porque isso aconteceu há milhares de anos. Foi um processo muito lento. Tá? E a gente não vive nesse tempo geológico, a gente vive no tempo histórico. No máximo 100, cento e poucos anos, e a gente não vai perceber essas mudanças. Tá? Então, eu quero deixar claro que a paisagem, um dos elementos importantes, um dos aspectos importantes da paisagem é o tempo. E existem dois tipos de tempo, né, quando a gente estuda aí essa questão da paisagem, que é o tempo geológico e o tempo histórico. O tempo geológico é o tempo da natureza. Os elementos naturais de uma paisagem são produzidos no tempo geológico, ou seja, foram produzidos em milhões e milhares de anos.
Já os elementos culturais, como, por exemplo, carros, prédios, né? Tudo isso aí que é produzido pelo homem tem marcas do tempo histórico. Foi produzido no tempo histórico, tá? Que é contado em décadas e séculos. Ok? Isso é muito importante para a gente entender a paisagem. Tá? Então, olha só aqui, gente. Então, como a gente viu, ó, tempo histórico, tempo geológico. O tempo geológico é o tempo da natureza, ou seja, os elementos naturais são produzidos no tempo histórico. Já os elementos culturais são produzidos no tempo histórico, tá bom? A paisagem é formada por elementos naturais e culturais. Por exemplo, aqui a gente tem a paisagem de uma praça, né, de uma cidade. Olha só, gente. Em verdes, os nomes em verdes são elementos naturais que a natureza produziu, tá? Do tempo geológico. E os que estão aí mais na cor laranja são elementos culturais que o homem produziu. Então vamos lá? Olha só numa paisagem, ó. Árvore, elemento natural. As pessoas também, né? É natural, produzido pela natureza. A pessoa, geologicamente, não. Nós, humanos, a gente vem de uma evolução histórica, né? Desde lá de trás. Então a gente tem que ver o lado da ciência. Tudo bem? A nossa existência pessoal é no tempo, em décadas e séculos. Agora, a nossa evolução histórica ela é geológica, tá? A praça é cultural, foi o homem quem fez a praça. As construções que tem na praça é cultural, foi o homem quem fez. Os automóveis também é cultural, porque foi o homem quem fez com o seu trabalho. A rua também, tá? Parque, ônibus, barcos, tudo isso são culturais. Já montanhas, cachoeiras, lagos, matas, rios, é natural, produzido pela natureza, tá? Então, numa paisagem, a gente vê sempre elementos naturais e culturais. Às vezes, há o predomínio de elementos naturais na paisagem natural, tá? E, às vezes, a paisagem tem mais elementos humanizados, ou seja, que o ser humano fez, cultural, que é uma paisagem humanizada, ok? Então, vamos lá prosseguir. Sabe o que é interessante também? Que uma paisagem, ela pode nos dizer muita coisa. Você não sabe a riqueza que tem por detrás de uma paisagem. Por exemplo, uma paisagem ela pode nos dizer, por exemplo, as desigualdades que existem na sociedade, tá? Eu vou colocar uma imagem aqui que vai nos mostrar as desigualdades sociais através de uma paisagem, de uma imagem. Olha só, o espaço geográfico, assim como as paisagens, reflete as diferenças sociais. Olha só essa paisagem, gente. Isso aqui é o espaço geográfico, né? Uma paisagem, espaço geográfico. Tem vários lugares aí. Dá para a gente perceber alguma desigualdade social? É claro que dá, né? Então, numa paisagem dá para a gente ver muita coisa. Por exemplo, quem teve mais oportunidade, por exemplo, de estudo, de trabalho, quem tem uma condição, um poder aquisitivo melhor, tudo isso dá para a gente ver nessa paisagem, tá? E às vezes eu pergunto para meus alunos, quem é mais feliz, né? Quem é mais feliz? Quem mora nesses prédios lindos, bonitos aí, ou quem mora nessa comunidade? Isso é relativo, porque a felicidade é relativa. Pode ser que tem gente que está vivendo ali naqueles prédios, sofrendo de depressão, doente, né? Cercado de dinheiro, de status, mas infeliz. Ao mesmo tempo, pessoas que vivem numa comunidade e vivem felizes, né? E a gente também tem que desmistificar uma coisa, gente. Desmistificar uma coisa. Eu sempre pergunto para meus alunos, nessa comunidade só tem bandidos? Como é muito divulgado por aí? É claro que não. Vivem pessoas de bem. Por que os bandidos estão em todos os lugares? Só que os bandidos, né, das classes sociais altas, eles têm o poder aquisitivo e dinheiro para se defender, contratar um advogado, para proteger a sua imagem. Já as pessoas que vivem em comunidades, eles são desprovidos disso. Eu não estou dizendo que não tem, tem em todo lugar. Não, isso não é só, né, de comunidade. Mas a gente tem que entender o contexto, né? Quem teve mais oportunidades?
Quem teve mais oportunidade de um estudo de mais qualidade? Quem teve mais oportunidade de um emprego melhor? Você está entendendo? Então, numa paisagem, nessa única paisagem, dá para a gente passar talvez horas conversando sobre situações que a gente pode analisar em uma única paisagem. Aqui a gente viu a questão da desigualdade social. Beleza?